Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família que percorre juntos todos, comigo nessa tarefa da leitura, do plano de leitura bíblica anual, a leitura diária e um breve comentário sobre as riquezas, dos textos bíblicos e como nós conhecemos Deus e todo o seu projeto de relacionamento com o ser humano, com as pessoas e com até nós, nos nossos dias. E hoje é muito especial a leitura, gente. É uma bênção. Aqui no livro de Ruth, capítulo 2, nós iniciamos ontem a leitura do livro de Ruth, como eu disse, a Megilá Ruth, que é a narrativa de Ruth. Existe os Megilot, que é o plural de Megilá, que são os livros bíblicos sagrados, as narrativas, que são lidos em determinadas ocasiões especiais de Israel, estudados. Nós vamos ter a Megilot Ruth, que narra, então, acontecimentos por ocasião do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e com as colheitas, as primícias que eram colhidos dos campos de cevada e trigo. E também nós vamos ter a Megilá de Esther, que é lido também na festa do Purim. Então, nesse momento da leitura, hoje entra um personagem muito importante, especial, da história de Ruth, que é Boaz. E aqui a Bíblia descreve, as características, que Boaz era um homem rico, respeitado, e ele era uma tradução bíblica diz da mesma geração de Elimeleque. Sabe o que isso significa? Que ele era da idade, ele era, em termos de idade, da mesma geração, da mesma idade de Elimeleque. Então, uma pessoa até já mais idosa. Inclusive, quando agora Noemi, ela envia Ruth, Ruth pede, na verdade, porque precisava cuidar da sua sogra, da alimentação, da provisão, ela então vai dentro daqueles costumes que nós lemos lá no Pentateuco, nos livros da lei que Deus estabelece, é um projeto de ação social para os pobres, os estrangeiros, as viúvas, aqueles que não tinham condições, que o povo de Israel não deveria de colher as pontas dos seus campos e nem ficar juntando as espigas que caíam, pois era para servir aos pobres. E então Ruth tomou conhecimento desta lei de Deus e saiu para os campos, e aí se deu no campo de Boaz, que ela foi andando, colhendo as espigas que caíam, as sobras dos campos, e foi se esforçando muito. Isso depois Boaz soube e chamou a atenção dele, quis saber quem era aquela moça. Então falaram para ela é a nora de Noemi, viúva de Elimeleque, e era um parente, Boaz, próximo de Noemi e Elimeleque. E aqui então se dá agora uma porta, uma oportunidade que essas mulheres também não perderam. Noemi, ela foi muito sábia, assim como Ruth, porque Ruth já tinha a sua fama na cidade, e a fama dela era boa, porque ela se pôs para ser a parceira, ajudadora da sua sogra, cuidadora da sua sogra, que não tinha filhos para cuidar dela. E isso se fez notório na cidade de Belém. E aqui, então, o Boaz já soube dessa história e aí começou a mostrar bondade para com essa jovem. E aí ela, então,
tem essa bênção, e acho muito lindo também alguns detalhes da narrativa, né? O jeito que as pessoas se saudavam, se respeitavam, honravam, né? Ali o Boaz chegou aos seus ceifeiros, e aí a primeira coisa que ele saúda, nós usamos a expressão a paz do Senhor, né? Eles diziam: o Senhor seja com vocês. E aí ele respondia: o Senhor o abençoe. E aí então foi que ele tomou conhecimento. E agora o Boaz abençoa a Ruth, né, dando a ela e pedindo para que trate bem, e ele acolheu ela, né, na sua seara ali. E agora então a Noemi encontra, né, dentro da lei de Deus que nós estudamos, o remidor, aquele que poderia então ter atitudes para resgatar, né, tanto a Ruth como a própria Noemi. E nesse caso então a Noemi orientou a Ruth, e ela fez como foi orientada, e se aproximando de Boaz, ele ficou impressionado, porque era um gesto para pedir: tenha misericórdia de nós, redime a nós, né? Quer dizer, nos acolhe, compre as nossas propriedades, faça uso delas e nos tome junto para cuidar de nós. Esse era o ponto principal. Mas como então a Ruth, né, orientada por Noemi, se chegou para ter a afeição e até a possibilidade da remissão, que seria o casamento de Boaz com Ruth, ele ficou impressionado. Você podia ir após os jovens, você é ainda uma jovem, né? Enfim, mas você, né, se ateve a mim, já uma pessoa idosa, e enfim. E assim aconteceu que tinha um outro detalhe ainda que impedia o Boaz de remir, né, a Ruth, pois tinha um parente ainda mais próximo. Aqui outro detalhe: Boaz se coloca no portão, nas portas de Belém, que era o lugar de juízo, era o lugar onde tratavam questões, causas, era o fórum da cidade. As portas da cidade era muito importante. A Bíblia fala muito em portas, né? Em portas da cidade. E aqui, então, ele chama um dos que eram mais próximos ainda, né? E dá oportunidade para ele, então, redimir. Ele até no primeiro momento achou interessante, ia comprar todas as propriedades de Elimeleque, Malom e Quilom, mas aí quando entrou a questão de casar com a Ruth, teria que assumir um compromisso. Aí ele pensou: não, mas aí vou ter que repartir as minhas propriedades também com ela, né? Então ele resolveu não fazer isso. Aí Boaz viu o caminho livre, fizeram aquele pacto e aliança, né, que era costume tirar as sandálias, entregar, né, para o outro, como dizendo: olha, eu estou então passando esse direito a você. E assim tinha todo um plano e projeto de Deus, meus irmãos, porque foi aí que nós vamos ver a narrativa bíblica encerrando, que eles se referem, né, os 10 homens. Por que 10? Né? Sempre para ter uma questão oficial. Nas tratativas do povo de Israel tem que ter 10 homens no mínimo, inclusive para um culto oficial chamado Minyan, que é uma reunião de 10 homens. Por que 10 homens? Lembram da história de Sodoma e Gomorra? Se houvesse 10 justos, Deus não destruiria, então por isso estabeleceu esta tradição, essa cultura dos 10 homens de Israel. E aqui então eles até abordam sobre Pérez, né? E Pérez era o progenitor, né, da linhagem de Boaz, enfim, e até como Deus abençoou e como Deus foi com Raquel e Lia, fosse também com elas, né? A Ruth, enfim. E aqui na genealogia vai dizer que Ruth engravida, né, de Boaz, e então ela vem ter o filho que se chama Obed. E Obed era pai de Jessé, e, portanto, Jessé era pai de Davi. Então, Obed foi o avô de Davi, né? E assim, Ruth passa de moabita a ser da linhagem messiânica. Graças a Deus. O Salmo, eu concluo, 105, 16 a 36, vai narrar
toda a história de Israel, de Deus, do projeto de libertar Israel do Egito, e ele narra as 10 pragas e como Deus, ele abençoou o seu povo. Que Deus nos abençoe. A paz.